O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Muito bom dia! Com essas palavras da Bíblia, nós começamos mais um dia. Nós jamais devemos nos esquecer, nós temos um supremo pastor. Ele vive, ele reina, ele é eterno e um dia irá voltar sobre essa terra para buscar as suas ovelhas. Nós queremos a cada dia nos prepararmos para estarmos prontos para nos encontrarmos com o nosso Supremo Pastor e vivermos com Ele por toda a eternidade. Mas nós jamais devemos nos esquecer, hoje Ele está ao nosso lado para nos abençoar, para nos conduzir e guiar a nossa vida. Deixo com você também uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 11, o verso 20, onde a Bíblia diz o seguinte: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Provérbios capítulo 11, o verso 20. Nós queremos a cada dia viver em harmonia com as verdades do Senhor, amá-lo cada vez mais, entregar o nosso coração nas suas mãos, renunciar à nossa vontade para vivermos a vontade do Senhor. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, nós alcançaremos a bênção de Deus. Quero deixar com você também nessa manhã o estudo do capítulo 69 do livro de Salmo. Por isso, nesse momento, convido você a ter nas mãos a palavra do Senhor, o livro de Salmo, capítulo 69, o versículo 1. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. O salmo que nós passaremos a estudar nessa manhã é um salmo de clamor a Deus. É um salmo de reconhecimento que ele está vivendo um momento difícil, mas existe um Deus, um pastor soberano que irá trazer solução para todos os seus problemas. Todas as suas dificuldades é em decorrência dele ter firmado a sua fé no Senhor. Se Davi não tivesse vivido uma vida de fidelidade a Deus, os seus amigos teriam lhe amado. Mas pelo fato de se valer dos princípios e buscar seguir o que Deus estava lhe pedindo, Davi era caçado como se caçava uma agulha no palheiro. Eu acredito que cada um de nós nessa manhã acabamos nos identificando com o rei Davi. Sofremos porque vivemos uma vida fiel ao Senhor. Quanto mais buscamos viver uma vida de fidelidade a Deus, existem pessoas que buscam destruir a nossa fé. Mas o que motivava o rei Davi a cada dia viver uma vida de fidelidade a Deus é porque, pela fé, Deus lhe mostrava que o seu próprio filho também, ao vir a esse mundo, unigênito, filho de Deus, sofreu em decorrência de viver uma vida fiel ao Pai. Eis a razão do clamor direto a Deus: salva-me, livra-me, socorre nos momentos difíceis da minha vida, não me desampare, não me deixe sozinho, ser o meu alto escudo, a minha cidadela nesses momentos de perseguição, de sofrimento que tenho vivido. Este é o clamor de Davi. E entendo que em algum momento da nossa vida, nós também clamamos da mesma forma pelo socorro divino. Davi clamava a Deus e esperava que Deus se apressasse em socorrer-lhe. Por mais que ele clamasse, em alguns momentos parecia que Deus estava se demorando. Quando ele olhava por entre a janela e via os seus inimigos rilhando os dentes, é como se a ansiedade quisesse tomar conta do seu coração, mas ele buscava refúgio no Senhor, manter a sua fé em Deus, esperando que Deus pudesse intervir a seu favor. Esses momentos vividos pelo rei Davi foram momentos que a sua fé foi provada, porque naquele momento, humanamente, ele queria encontrar uma solução, mas nesse instante é que se demonstrava a base da sua confiança no Senhor. Se ele agisse, poderia agir na carne, poderia agir humanamente, mas ele deveria colocar nas mãos de Deus e esperar que o seu Deus intervisse dos seus adversários. Quando nós agimos humanamente, nós envergonhamos o reino do Senhor. Quando nós agimos para resolver os problemas de acordo com a nossa capacidade, com a nossa força, nós manchamos o nome de Deus, mas é necessário esperar no Senhor, no tempo de Deus, da maneira dele, para que os problemas possam ser resolvidos. Há muitas pessoas que imaginam servir a Deus é perda de tempo. Viver uma vida fiel ao Senhor é perder tempo nesse mundo. É por isso que muitos que não conhecem ao Senhor menosprezam os filhos de Deus. Mas nós a cada dia somos chamados a viver uma vida de fidelidade, a amarmos a Deus. A nossa vida precisa influenciar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. No versículo 8 é o próprio Davi que profeticamente ele profetiza a respeito de Jesus Cristo. Veio a esse mundo, veio salvar os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus viveu uma vida fiel para nos ensinar o caminho da cruz, o caminho da salvação, como os pecadores poderiam viver uma vida eterna,
mas muitas pessoas que viram a fidelidade de Deus o rejeitaram em função da sua fidelidade. Mas Jesus veio a essa terra não para agradar homens, Jesus veio mostrar o caminho da salvação. Mas se os homens não quisessem seguir os caminhos que Deus veio lhes ensinar, ele estava disposto a cumprir os propósitos do seu Pai. Cada um dos seres humanos que se encontram nessa terra, que são chamados de cristãos, precisam seguir o mesmo modelo de Cristo. Nós viemos a essa terra para seguir a Jesus Cristo, viver as suas verdades. Se nós desagradamos aqueles que estão nesse mundo, nós precisamos nos manter fiéis às verdades do Senhor. A casa de Deus é o objeto de zelo, de cuidado do rei Davi. Foi ele mesmo que tomou o desejo no seu coração de construir uma casa para o Senhor. Foi ele mesmo que conquistou todos os materiais para que o templo pudesse ser construído e ter a certeza que Deus habitaria dentro de Jerusalém. Mas Deus não permitiu que Davi construísse essa casa, construísse esse templo. Foi seu filho Salomão que teve a alegria de construir um templo para o Senhor. Mas o desejo de Davi era construir um templo do Senhor para que ele pudesse se deleitar na presença de Deus, se alegrar diante do seu Senhor e viver uma vida de fidelidade ao seu Deus. Aqueles que servem a Deus serão zelosos pelas coisas do Senhor. Aqueles que amam a Deus expressam fidelidade diante daquilo que eles estão servindo ao Senhor. Jamais uma pessoa que é fiel a Deus irá fazer algo para o Senhor de uma forma displicente. Satanás, como príncipe desse mundo, ele tem levantado muitas pessoas para ridicularizar os cristãos. Era o que acontecia com Davi na porta da cidade. Algumas pessoas se assentavam para ridicularizar o rei, para rilhar do rei. As piores piadas contadas naquela época eram em decorrência da coroa real, mas Davi mantinha sua fé no Senhor, acreditava que Deus iria lhe tirar daquele poço lamaçal de pecado e sofrimento, ele colocaria mais uma vez a desfrutar das melhores bênçãos. Os pensamentos do rei Davi, por alguns momentos, era de acreditar de que ele não conseguiria prevalecer diante de tanto sofrimento. Por isso que ele clamava a Deus, pedindo ao Senhor que pudesse intervir ao seu favor. O próprio Cristo, nos momentos mais difíceis da sua vida, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Nos momentos de cruz que ele estava vivendo, ele queria que alguém lhe amparasse, lhe socorresse. Ele mesmo se volta para o Pai e pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e a tua vontade se cumpra na minha vida. E se cumpriu a vontade do Senhor. Jesus morreu morte de cruz para nos trazer libertação do pecado. Aqueles que se diziam seus amigos não foram amigos reais, foram hipócritas, não foram verdadeiros. Em vez de trazer algo que pudesse ser consolo, era o avesso. Trouxeram tristeza, trouxeram notícias ruins que magoaram o coração do rei Davi. Embora o rei Davi não pudesse fazer justiça com as próprias mãos, ele coloca os seus inimigos nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, e pede a Deus que faça justiça no seu lugar. É por isso que nos dias de hoje, cada vez mais, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Quanto mais nós formos parecidos com o nosso Cristo, mais perseguição nós sofremos. Quanto mais longe nós estivermos de Cristo, nenhum sofrimento nós passaremos, mas nós somos chamados a resistir. O Senhor mesmo prometeu, e quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, é Ele mesmo que estará conosco para suprir todas as nossas necessidades. E vemos isso claramente na vida de Daniel lá em Babilônia. No momento em que Daniel é lançado dentro da fornalha, Deus está ao lado dele e dos seus amigos. Quando Daniel é lançado dentro da cova dos leões, Deus se manifestou ali também para protegê-lo. Nos dias de hoje não será difícil. Por vivermos uma vida fiel ao Senhor, quando formos atacados pelo adversário, o próprio Deus se manifestará na nossa vida para nos defender, para nos amparar. A oração é o único meio seguro que Deus deixou aqui essa terra para os momentos difíceis da vida. Na cruz do Calvário, Jesus orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus tinha autoridade nas mãos para pedir para que os seus anjos lhe tirassem da cruz, mas ele se submeteu à vontade do seu Pai. Hoje é o meio pelo qual cada cristão precisa se valer. Nos momentos difíceis, se submeter à vontade de Deus, orar ao Senhor, abrir o coração, chorar nos braços do Pai e receber o consolo e o conforto desse Pai. É por isso que a cada dia eu tenho convidado a mim e a você a vivermos uma vida de comunhão com o Senhor.
Quanto mais próximo de Deus, mais forte nós seremos. Quanto mais longe do Senhor, mais dificuldade nós teremos para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Peço a Deus nessa manhã, se porventura tem alguém que tem passado por lutas, dificuldades, por problemas, nos submetamos à vontade de Deus. Jamais possamos tomar a iniciativa para resolver os problemas com as nossas próprias forças ou a nossa própria capacidade, mas colocando nas mãos de Deus, esperando no tempo do Senhor, Deus irá intervir ao nosso favor e nós louvaremos o nome dele pelas providências tomadas pela sua mão. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração que o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.